ok? Por isso vamos fazer a ficha 9, que é esta, se não me engano. Aliás, vou fazer aqui o share de tudo. Ok, estão a ver a ficha? Sim. Sim. Ok. Ups. O que é isto? Ok. Bom, então o que é que pretendemos fazer? Na sequência da aula de manhã, vamos criar uma pequena base de dados diretamente através da janela de comandos, ok? No vosso caso é o CMD, no caso no vosso caso, quer dizer, no caso do Windows é com o comando, no caso do Mac é com o terminal, ok? E por isso vamos fazer aquilo que nos pedem, ou seja, criar uma base de dados chamada exemplo DB, dentro desta base de dados criar uma tabela chamada dados, que permite guardar dados com este formato, ok? E depois inserir estes dados. O formato já agora está na página, devem estar aqui na página, tem aqui os dados para esta aula, chuva TXT, que tem uma data, duração, local, ponto e PH. Já agora vou guardar isto aqui. Bem, depois eu acho que me lembro disto, ok? Por isso, o que vocês têm que fazer aqui na ficha é guardar dados deste tipo, em que isto é uma data, isto é um ponto, isto é um local, isto é, como é que é? Data, ponto, local, isto é o PH, isto é, não, um é o ponto do local, deixa cá ver só o que é, tenho aqui isto escrito. A duração, ok? Duração, estranho. Data, duração, local, sim. É uma duração, por isso quantas... Estranho. Data, duração. A data, não, esta é a hora que foi feita. Enfim, chama-se duração, mas vamos por aqui chamar isto a hora que foi feita a recolha. Foi feita uma dada hora, num dado local, num dado ponto, e este é o pH que foi medido. Okay? Por isso vamos criar essa tabela de dados, inserir 5 registros. E depois... Sim? Estão a ver, não estão? Estamos. Sim. Selecionar alguns registros de acordo com os critérios, ok? Por isso vamos começar pelo princípio. Por isso, não sei, vocês já instalaram o o SQLite ou não? Eu instalei, eu só consigo aceder àquela parte de importar no Python. Eu não sei onde é que está esse quadro que o professor nos disse. Ok, essa é a parte importante, de qualquer maneira, ok? Este aqui vocês têm que ver no Windows como é que chamam o SQLite, ok? Por isso, tem que pôr isso no path de maneira que ele perceba que o SQLite é uma aplicação. Okay? No caso do Windows, no caso do Python, será mais simples. Não se tem que preocupar com isso, ok? Bom, mas os comandos serão estes. Primeiro, criar uma base de dados chamada exemplo.db. Okay? Por isso, o que é que se faz? Chama-se o SQLite, okay? E dá-se o nome da base de dados que se quer criar. Ok? Está cá, a princípio ele não se queixou, e tem dois efeitos. Por um lado, terá criado uma base de dados, que no meu caso já poderei ver onde é que está, o fecheiro, e por outro lado, passou a aceitar comandos SQLite. Ok? Os comandos SQLite, enfim, vou mudar um bocadinho o prompt para vocês, então já fiz isso de manhã. Ou seja, em vez de aparecer SQLite, eu quero que apareça BD, e se não acabei o comando, a continuação é com 2 pontos, barra, maior, ok? Por isso ele passou para BD, o prompt, não é? E agora os comandos são dados numa ou mais linhas, a primeira linha é com BD, a continuação será com este prompt, ok? Por isso o que é preciso fazer? Criar uma tabela de dados com o formato que receba. Okay? O que é criar uma tabela de dados? É criar... onde é que está isso? Está aqui o terminal. Ok? Por isso temos que usar a instrução SQL create,
table. Vamos criar o nome da tabela, dados, e agora temos que colocar os campos que ela contém. Ok? Já agora, só para verem o efeito, eu vou do prompt, isto é a primeira linha, todas as instruções da SQL acabam com ponto e vírgula, por isso este não vê o ponto e vírgula, segue para a linha seguinte. E na linha seguinte é que eu digo quais são os campos. É uma data, que será texto, vou pôr as palavras-chave em letra grande, é o vulgar em SQL, é do tempo que isto é antigo. Depois a duração, porque eu não sei porque é que se chama duração, mas eu vou chamar isto de outro nome. Vou chamar hora, ok? Que é um inteiro. Tenho uma data, uma hora. Depois tenho um local onde foi feita a colheita, que será uma coisa deste tipo, ABCD, por isso tem que ser um texto, text. Depois há um ponto onde foi feita a colheita, dentro de cada local, que é um integer também, um inteiro. E finalmente o último ponto, que é o PH, que é um real. Okay? Isto é muito simples. Eu tenho uma pergunta, se puder. Como? Diga. Eu só não percebo uma coisa. Neste exemplo, o professor meteu, por exemplo, o data depois seguido de 2 pontos, mas nós precisamos obrigatoriamente meter os 2 pontos. Não, desculpa. Eu não ponho. A ideia, desculpa lá, isto não tem nada que pôr 2 pontos, ok? Os 2 pontos é a geneira minha. Ok? Foi a geneira. Professor, Ainda bem que me avisou. Sim. Desculpe, mas como é que nós acedemos a esse sítio? Vocês têm que ver isso nas aulas práticas, ok? Vocês têm que instalar o Spider, não, o SQLite 3, ok? Se já o instalaram, já fizeram Sim, eu instalei, só que aquilo só aparece uma pasta, não é? Quando nós fazemos o download e não dá para abrir nada do que está aí. E por isso Se eu não me não sei. engano, Tem o que entrar prompt no do Windows, comando. você tem que ir para o menu e naquela barra de pesquisa você digita prompt. Ok, vou E experimentar então. E tem que descobrir a aplicação SQLite, não é? isso aí eu já não sei qual é o... encontrei. Ok, obrigada. Okay? Pá, desculpa não Nada. vos ajudar muito, mas eu já há muito tempo que não uso o Windows, não sei muito bem como é que se navega no Windows, mas enfim. Mas será basicamente isto, ok? Por isso, vocês criando este texto, se vocês não dão o ponto e vírgula, ele fica à espera do ponto e vírgula do fim da instrução. Quando chega ao ponto e vírgula, ele acaba e diz, sim senhora, em princípio tem cá uma tabela. Ok? Pelo menos ele não se queixou. Depois, uma vez criada a tabela, vamos criar estes registros, não é? Ou seja, vamos criar, como é que se criam os registros? Fazem insert into. Agora temos que ver qual é o nome da tabela onde vamos querer inserir, não é? A tabela chama-se dados. Por isso, o que é que vamos inserir? Vamos inserir os valores, values, e agora temos que pôr os valores que queremos inserir pela ordem com que aparecem. Primeiro a data, não sei se consigo fazer aqui o cut, vamos ver se isto não mistura tudo, ok? Bom, a data é um texto, como é um texto tem que estar entre aspas. A seguir vem uma hora, que é um inteiro. Não precisamos de pôr aspas. A seguir vem um texto, que é o local. A, B, C, D. Texto, entre aspas. A seguir um ponto, que é um inteiro, 1. E, finalmente, o real. Posso pôr 5 ou 5.0, ele vai assumir isto como sendo um número real. Por isso, insert into values e, à partida, ele inseriu a tabela. A tabela não, o registro. E agora tenho que fazer a mesma coisa para os outros. Por isso, vamos fazer aqui a alteração. Este foi na mesma data. A diferença foi que foi no ponto 2. E mediu 5.2.
A seguir, o terceiro continua a ser no mesmo dia. O local agora, a hora, foi às 20 horas. O local ainda é o mesmo, ABCD, foi o ponto 1. E mediu 5,7. Ok? Até agora, isto é standard. Isto é chato, mas basicamente é fazer sempre a mesma coisa. O próximo ponto, que é este. Ok? O próximo ponto é o local, a data, aliás, foi no dia 8 de abril. O ponto foi o ponto 10. A hora, aliás, foi às 10 horas. O local é XXX. E mediu 4,8. Finalmente, o último ponto que é para inserir é na mesma data, no mesmo local. Aliás, na mesma data e na mesma hora, mas o local é diferente. É YYY. E mediu 4,6. Okay? Já temos aqui um conjunto de números, de registros. E o que nos pedem agora... Ok, isto é claro ou não? Inserir. Se vocês estão a fazer ou não, podem ver depois fazer isso fora da aula se tiverem dúvidas. Já à partida estão inseridos, agora vamos selecionar os registros. Ok? Por isso, o que é que nós queremos? Selecionar os registros em que o local tem que ser ABCD, indicando para cada um o ponto da amostragem e o valor de pH. Ou seja, temos que fazer um select. O que é que nós queremos mostrar? Queremos mostrar o ponto da amostragem e o valor de pH. Select ponto, vírgula, pH. Os campos são acrescentados, separados por vírgulas. De onde é que vêm estes campos? From, a tabela de dados. Por isso, vamos mostrar isto, mas agora temos aqui algumas, se fizermos só isto, ok? Selecionar o ponto pH from dados, a resposta é para são todos os pontos. Eu não fiz nenhum filtro, ok? Por isso ele deu os pontos e o pH, tal e qual como está aqui, não é? Mas a pergunta é, ou o que se pretende é que, desculpem, qual era a pergunta? É selecionar recolhidos no local ABCD, ok? Por isso, estes 3 primeiros foram recolhidos no local ABCD, os outros não. Por isso, para fazermos a seleção dos que são recolhidos no ABCD, nós temos que pôr aqui um filtro, where. Ok? E aqui temos que dizer qual é a nossa condição. E a nossa condição é que o local seja igual a ABCD. Atenção que o local é uma string, continua a ter uma string. E basicamente, depois já há condições mais complicadas, queremos ver, mas isto é o básico. Okay? Se fizermos isto, ele já só apanha os 3 primeiros, que são aqueles que foram colocados ou que foram medidos no local ABCD. Ok? Alguma dúvida até aqui? Selecione as amostras recolhidas neste local cujo valor foi superior a 5, ordenadas por ponto de amostragem. Ok? Vamos lá ver. A base é a mesma, por isso queremos selecionar tudo. Ok? A resposta é tudo. Selecionar tudo quer dizer que pomos aqui o asterisco, quer dizer que ele vai quer dizer que ele vai mostrar todos os campos, não é só o pontos e o pH. Vai mostrar todos os campos com o asterisco. From dados, recolhidas no local ABCD, por isso já está, e o pH for superior a 5. Por isso temos que dizer where local, está aqui, and, por isso não chega a dizer qual é o local, é preciso dizer que
and, é um filtro, por isso é uma conjunção, o pH maior que 5. Ok? Se fizermos isto, ele dá-nos os vários campos, os dois valores, mas não estão ordenados pelo ponto de amostragem. Primeiro está o 2 e depois está o 1. Se eu quiser ordenar pelo ponto de amostragem, tenho que pôr, temos que pôr o comando order by e agora ponto. Por isso, está aqui o comando, por isso neste momento já é ordenado pelo ponto de amostragem. Okay? Professor, se nós quiséssemos, por exemplo, ter a ordem decrescente, como é que nós faríamos? Vai menos ponto. Ok. Ok? O ponto, a ordem é sempre crescente, menos ponto acaba por ser ordem decrescente. Não é? Que é que há mais? Por exemplo, eu posso querer saber quantos pontos é que eu usei, ou quantos é que estão. Okay? Posso fazer select, pontos não, locais. Select, local, from, dados. Pronto, só isto. A partir deste select vai-me dar todos os locais onde eu fiz recolhas. Ok? Tem uma inconveniência que é estar a dar locais repetidos, não é? O ABCD aparece 3 vezes. Se eu não quiser repetições, o que eu tenho que escrever é o comando distinct para evitar repetições. Ok? O ABCD já só me aparece uma vez. Por isso, o comando básico é o select campos from tabela. Normalmente todas as seleções têm algum critério, por isso tem algum filtro, pode ser simples, ou uma conjunção, ou uma disjunção, enfim, de critérios. Pode ser AND, pode ser OR. Depois posso mostrar o resultado ordenado por um critério qualquer, por isso normalmente por um dos campos. E finalmente, para evitar repetições, eu posso usar a palavra-chave distinct para garantir que, normalmente é para critérios, é para perguntas que só têm um campo, não é? E o distinct quer dizer que eu não vou usar o mesmo valor do campo, não vou obter o mesmo valor do campo várias vezes, basta obter uma vez. Ok? E seleciono todas as datas de início de recolhas de amostras sem repetições, por isso é fazer a mesma coisa. Por isso, neste caso, em vez de ser o select locais, eu quero todas as datas, por isso as datas aparecem na data. Select data, distinct data. Ups. From dados e aparecem estas duas datas. Ok? Depois de sair do comando é o ponto quit. Bom, vocês não vamos fazer muita coisa sobre bases de dados diretamente do terminal, mas ficam com uma ideia das instruções básicas que nós iremos agora implementar no Spider, ok? Ou, se quiserem, no Python. Por isso, o que é que temos que fazer no Python? Temos que fazer esta ligação que nós criamos aqui com o SQLite, por isso temos que saber qual é a base de dados com que estamos a trabalhar. Depois, temos que, cada um destes comandos tem que ser criado uma string com este comando, e esta string é mandada executar na base de dados que nós construímos. Ok? E os resultados depois serão aqueles que, semelhantes a estes, mas depois temos que fazer aqui temos que ter algum cuidado. Tenho dúvidas nesta primeira parte ou isto é claro? Bom, por isso, imagino que as dúvidas aqui é como é que põe isto a funcionar, mas isso veja na aula prática como é que põe o SQLite a funcionar, ok? Exit.
no caso do Mac, exit, e a aplicação terminal desaparece, e por conseguinte já não precisamos do terminal, porque vamos passar aqui diretamente para o Spider, ok? Para a segunda parte, que é, pretende-se agora em Python, ok? Duas funções que permitam criar a base de dados AguaDB e criar a tabela amostras nessa base de dados. Essa a tabela amostras vai receber a informação que está guardada no fecheiro chuva.txt, que eu já o pus aqui na diretoria de trabalho, ok? Aliás, já está aqui a AguaDB, inclusive. Tem aqui o chuva.txt, que é esta informação toda, ok? Data, hora, local, ponto .ph. É esta informação toda que eu agora vou criar na minha base de dados agua.db, ou BD. Ok? Por isso, a primeira coisa é criar a base de dados. Como é que se cria uma base de dados? Temos que fazer a ligação entre primeiro, temos que ter este módulo de import, o SQLite, ok? Depois temos que criar uma ligação entre o Spider e o SQLite, ok? E essa ligação é feita com a importação, com este método connect. Temos aqui o nome da base de dados, que vamos criar a base de dados, e hoje vamos começar com este isolation level igual a none. Depois é explicar para que é que isto serve, mas para já vamos trabalhar com isto, ok? Por isso, uma vez feita a ligação, basta retornar a base de dados. Okay? E se nós aplicarmos agora esta instrução, criar BD, ele criou esta ligação, ok? E a partir desta altura, o BD passa a ser um objeto do tipo connection, ou cursor, como se chama, que em princípio terá toda a informação daquilo que eu for fazendo na base de dados. Okay? E o que é que eu quero fazer? Quero criar uma tabela daquele género, ok? Uma tabela com esta informação que está nas chuvas.txt. Quero criar esta tabela. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um comando que há de ser qualquer coisa do género. Dentro desta tabela, eu tenho que criar uma tabela. Create table. Bom, isto tem que ser uma string, por isso tem que começar com plicas. Okay? Create table. E agora tenho que dizer o nome da tabela, que ele pedia para chamar amostras. Okay? A tabela chama-se amostras. Amostras. Agora tenho que pôr os campos que ela contém. Okay? Bom, são estes. Em princípio será a data. Estes estão com letra grande. Enfim, eu vou pôr com letra pequena para ser sempre a mesma coisa. Hora, local, ponto e ph. E agora tenho que dizer para cada campo, como fizemos há bocado, que tipo de informação é que está associado. Que tipo de campo é que é. Por isso a data é do tipo texto. A hora é do tipo inteiro, integer. Ok? E nesta altura do campeonato começa-me a falhar, começa-me a faltar espaço, e por isso eu continuo a minha string ao lado. Ok? E por isso o integer, já agora posso por aqui ainda a vírgula. Depois continuo com o local, a hora, aliás, data, hora, local, local que é texto. Depois o ponto que é integer e o ph que é um real.
e acabo com ponto e vírgula. Ele, já agora, ao terminal faz diferente. Eu, para fazer esta continuação, ou seja, dizer que esta string vai continuar por esta, devo fechar esta com o aplica. Okay? E esta continuação diz-me que o que vem a seguir é como se fosse o mais da string de cima com a string de baixo. É como se estivesse a fazer a concatenação. Okay? O que é que ele está aqui? E tem que acabar agora esta string. Ok? Por isso, tenho um comando. O comando é para criar uma tabela. Para executar o comando, eu tenho que fazer bd. Vou chamar o resultado sempre. Este é o standard. É dizer bd. Vou executar o comando execute, como está aqui os vários possíveis. bd execute. E não ponho mais nada. Ponho o comando call. Ok? Por isso, criei um comando. Ok? Criei um comando, que é criar a tabela, e mando executar a tabela. E à partida é isto que eu tenho. Ok? Não fiz mais nada. Nesta altura do campeonato é só criar uma base de dados com esta tabela. Por isso, nesta altura, fecho bd.close, fecho a base de dados que abri. Ok? Liguei-me, agora desliguei-me e retorno a base de dados que tinha aqui. Ok, a partida não tenho aqui nada. Bom, o res, ele está-me a dizer aqui que eu não estou a usar nenhum, o resultado não estou a usar. Se não estou a usar, posso tirá-lo simplesmente. O execute aqui, a única coisa que vai fazer é criar a tabela, não preciso saber mais nada sobre isso. Ok? E por isso, ao fazer esta criação da base de dados, devo obter uma tabela, devo obter uma base de dados chamada água, ok? Com uma tabela chamada amostras. Isso posso executar posso usar esta função e aqui diz-me tabela amostras already exists, ok? Bom, isto era aquilo que eu vos tinha dito à partida, quando vocês criam uma tabela e quando criam uma base de dados. Na aula falei daquele OS, saber se já existe a base de dados para não haver repetições, ok? Por isso eu aqui não tive esse cuidado e como já tenho águas BD que já existia, o que eu vou fazer é apagá-lo, ok? Para criar a base de dados a partir do princípio, ok? Por isso, neste momento não existe nenhuma base de dados, por isso posso executar e criar a base de dados sem interferir com a base de dados anterior que lá existe, ok? Já agora, fazer como... Agora já fiz a asneira, mas agora que ela já existe outra vez já vai dar a asneira, por isso tenho que apagar. Ok? Para evitarem isto e para usarem a base de dados que existem, podem ver os slides de manhã, tem aquele OS que é o Operating System, perguntam se o fecheiro já existe. Se o fecheiro já existe, vocês não fazem nada, ok? Ou apagam se quiserem. Por isso, vamos fazer BD igual a criar base de dados. Okay? Por isso, neste momento tenho a base de dados com uma tabela. E agora vamos carregar a base de dados, que é a segunda parte. Okay? Por isso, para inserir os dados do fecheiro chuva.txt. Bom, vamos fazer aqui só dois comandos, só para vermos aqui como é que isto funciona. Eu posso criar antes de carregar isto tudo, okay? Eu posso usar no BD, eu posso fazer um comando que é insert, como fizemos há bocado, não é? Insert into a tabela, que se chama amostras, values, e agora ponho os valores que tinha, os valores quaisquer que me apeteça, ok? Não são aqueles, onde é que estavam os valores? Estavam alguns aqui. Por isso, uma string,
Aqui não dá para ver a string. Vou pôr só o ano para não me chatear muito. É uma string, depois uma hora, pode ser 15, depois um local, que é uma string, A, B, C, D, um ponto, vou pôr o ponto 6, e um pH, que é um 5.7. Ok. Fecho, enfim, neste caso, ainda consigo ter aqui a linha até ao fim, faço ponto e vírgula, e digo, isto é a string que eu quero executar. Insert into amostras values. Isto aliás devia ser tudo em... Não tem que ser, mas convém separar as palavras-chave das outras. Insert into amostras values, vamos inserir este registro, ok? Ao fazer o comando não estou a inserir coisa nenhuma, mas ele é inserido quando eu fizer o bd.execute o comando. Okay? E neste caso também não vou, é apenas inserir, por isso ele vai inserir. Tem que abrir, ok. Tem que abrir a base de dados outra vez, enfim, já lá iremos outra vez. Tem que fazer outra vez a ligação. Okay. Se eu não fizer a ligação, ele não vai inserir. Por isso vou dizer outra vez que o BD é esta ligação, está-me ligado, e agora já posso executar o comando. Ok? Executou, e agora posso saber o que é que lá tenho. Ok? Se vou obter um comando que é select tudo from a tabela chama-se amostras, não é? Este é o comando, desculpem, o comando tem que começar e acabar com select todos os campos from amostras, isto é um comando, e agora se eu fizer o bd execute, foi aqui. Estupidez. O comando é select from amostras, não tem aqui nada este ponto e vírgula, não é? Select não sei quantos from amostras. Assim é que é o comando. E por isso executar o comando, ele executa o comando, e agora, onde é que está o resultado? Eu devia ter um resultado que era aquele registro que eu acabei por colocar. Esse registro está neste como é que se diz? Neste objeto, mas para obter este registro tenho que fazer res.fetch all, ok? E o fetch all diz-me todos aqueles registros que foram criados neste objeto quando eu executei este comando. Neste caso só tem um, e por isso o fetch all só me dá que é uma lista, em que o registro propriamente dito acaba por ser um tuplo, isto em termos de Python, é um tuplo em que os vários campos aparecem separados por vírgula, ok? Bom, enganei-me nisto, este não é isto que eu quero colocar, por isso vamos apagar este registro, ok? E por isso faço um novo comando, que é delete, vou apagar tudo, só lá tenho isto, tudo from amostras. Se eu executar o comando outra vez, delete from, como é que é o delete? Será que eu tenho o delete? Enfim, vou ficar com este aqui até ver o que é que estou aqui a fazer de mal. Delete. Enfim. Acho que é só delete from amostras. Ok. Por isso é só o delete.
apaguei todos, não pus o R, de maneira que apaguei tudo o que lá tinha. E se eu agora perguntar outra vez o que é que lá tenho, com o select, com o novo comando select, se eu agora fizer outra vez o que é que lá tenho, ver o que é que lá tenho, a resposta é nada, porque apaguei tudo o que lá tinha. Okay? Por isso a minha base de dados, abri a base de dados com o, tenho que ver aqui assim, com a connection, não é? Quando fiz a ligação, enfim, estou aqui a simplificar, por isso, fazer outra vez uma ligação, inseri um registro, olhei para o registro, não é aquele que eu quero, apaguei o registro. Okay? Por isso, vamos então carregar a base de dados agora a sério, não com estes registros, mas com o que está aqui na chuva. Okay? São estes comandos todos. Por isso, no fundo é fazer aquela instrução que eu estive a fazer aqui, que é insert. Onde é que estava aqui o insert? Tem que ter uma instrução deste género, só que os campos são campos que aparecem no fecheiro. Okay? Por isso vamos ver então como é que se cria, ou como é que se faz esta instrução de carregar a base de dados. Primeiro, eu vou fazer aqui alguma batota. Professor, Ser mais posso só colocar uma questão antes do professor passar para essa parte? Também vai disponibilizar o que escreveu na linha de comandos, ou melhor, nos comandos... Isso vocês têm na aula teórica. Ok, obrigada. Na aula teórica nós fizemos uma coisa parecida com isso, ok? Mas são assim os comandos mais básicos. Nós não vamos insistir muito nisso, ok? Os comandos que nós queremos é que vocês deem dentro do Python. Ok, obrigada. Por isso, se souberem dar dentro do Python, depois é só usá-los na linha de comandos, mas nós não vamos fazer nada na linha de comandos, ok? Por isso, carregar a base de dados, lembra-se o que é que temos que fazer? Primeiro temos que fazer mais uma vez a ligação à base de dados, ok? Por isso, aqui o que nós temos que saber é qual é o nome da base de dados, devia ser um parâmetro, mas eu vou simplificar. E agora temos que fazer estes inserts, não é? Mas para fazermos os inserts temos que saber os nossos fecheiros, ok? E por isso temos que fazer um FID, que é open, o fecheiro. Aqui estou a fazer batota, por isso vai se chamar chuva TXT. Estou a fazer batota no sentido que devia pôr isto como parâmetro, mas não vamos preocupar com isso. Ok, abrimos o fecheiro. O fecheiro temos que ter cuidado que a primeira linha não tem dados, a primeira linha é só informação sobre o nome dos campos, por isso temos que fazer o FID read, ler uma linha, read line, não lia tudo, ok? Leio uma linha, não me interessa o que é que lá está, e agora para todas as linhas, aliás, vamos fazer isto com cuidado, por isso linhas é igual a FID readlines, e agora para cada linha, nas linhas, para cada linha, eu tenho que acabar com uma coisa deste género, com o, não é o select, é o insert, não é? Por isso tenho que fazer um bd.execute, um comando, e o comando tem que ser a tal string que começa por insert into, a tabela chama-se amostras, insert into amostras, values, abrir parênteses, ok? Depois fazer o comando propriamente dito, que tem que obter antes, x, e acabar com a string, acabar com o comando propriamente dito. Se o comando começa com insert, acaba no ponto e vírgula, este é o comando que eu vou dar. Este x, depende agora, cada linha tem que dar o seu x. Ok? Bom, eu vou fazer aqui um bocado de batota, vou copiar isto, senão nunca mais é sábado. Ok? Por isso, como é que eu vejo o que é que eu tenho que colocar? Aqui vou fazer um bocado de batota para ser mais rápido. Primeiro, a linha
se vocês olharem para cada uma das linhas, tem os campos separados por ponto e vírgula. Por isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, em cada linha, separar por ponto e vírgula. Depois, tenho que dizer quais são os vários campos que tenho. Primeiro é a data, ok? Que é o primeiro campo, é o campo 0. Depois é a duração, depois é o local, depois é o ponto, depois é o pH, ok? Já agora pus isto com letras pequenas, ele não se importa, mas já agora vamos ser consistentes. A data, isto não é duração, isto é a hora, chamei isto de duração, mas isto não é duração. Isto é uma hora. A hora é o primeiro campo, o local é o último, é o campo, o seguinte, depois tem um ponto e finalmente tem um pH. Okay? E agora eu tenho que juntar esta informação toda. Okay? O que é o meu X? Agora vou fazer aqui o que é que eu tenho, o que é o X que eu tenho que colocar aqui nos campos. O primeiro X é a data. Ok? Só que eu tenho que ter aqui tenho um problema com a data que, enquanto que eu aqui punha a data entre aspas, eu aqui não tenho as aspas, só tenho o valor. Por isso, para colocar a data, tenho que pôr uma string, que são apenas as aspas. Desculpa. Uma string, que são as aspas, mais a data, mais outra string com as aspas. Ok? Por isso, só para verem o que é que isto faz. Se vocês tiverem, se a data for uma string qualquer, por isso pode ser 2013, o que esta operação faz é pegar no 2013 e colocar entre aspas. Ok? E é esse 2013 entre aspas que nós vamos colocar no princípio do X. Okay? Depois, temos que continuar. Por isso, há de ser, vamos pôr a continuação, e o resto é o que aqui está, ok? Por isso, a data tem que terminar com uma vírgula, para separar do campo seguinte, agora uma vírgula espaço, depois tem que fazer a hora, parece tudo a mesma coisa, não é? Por isso tem que pôr a hora entre parênteses, a hora é um número, por isso não preciso de pôr entre parênteses, entre aspas, mas acaba com vírgula, para separar do local, e o local eu tenho que pôr aspas. Tenho que pôr o local entre aspas, sim. Agora tenho o ponto, agora o local com letra pequena. O ponto com letra, o ponto não preciso pôr entre aspas. O ponto é um número. E finalmente o pH. Isto é o meu, ok? E o comando vai ser, isto são os, vou chamar isto de campos. Não, campos é melhor não chamar. Campos já lá está em cima. Cs, ok? São os campos e vou juntar estes campos. Ok? Por isso, finalmente, onde é que está aqui o indente? Estou aqui a fazer a asneira com o indente. Como igual. Deixa eu ver só o que é que está aqui. Não está a gostar aqui de uma indentação qualquer. Por isso, esse é um campo. Seguido da hora. Seguido do local. Seguido de um ponto.
o ponto tem que passar isto, desculpa lá, o ponto tem que passar para... Não, em princípio não teria problema. A coisa que estou a fazer mal aqui nas linhas. Bem, vou copiar isto aqui para não ver. Desculpem, isto está sempre aqui uma coisinha na sintaxe, por isso isto é campos, que vai até aqui. Ora, que vai até aqui. Depois o local está entre aspas. Falta aqui a barra, ok? Faltam aqui as barras de ligação. Para continuar, ok? E esta tem que acabar com plica. Ok, e agora o que é que diz? Ok, agora falta-me aqui o indente. Está assim. Ok. E agora o que é que tem? Line. Aqui não é line, é linha. Peço desculpa, mas isto é o debug online. Ok, vamos lá ver se isto... por isso, executo o comando, por isso crio um comando e executo o comando. No fim de ter executado todas estas instruções, só tenho que fechar quer a base de dados, quer ao fim de ler as linhas todas, posso fechar logo o fecheiro. E para deixar a base de dados numa forma consistente, é conveniente cada vez que fazem esta instrução, fazer o fecho da base de dados. E neste caso não retornam nada, só apenas carregam e não retornam nada, apenas à partida devem ficar com a base de dados carregada. Okay? Bom, vamos ver se isto funciona. Carregar a base de dados. VD execute, o que é que ele está aqui a fazer da asneira? Insert into values. Mostra, VD execute. O que é que ele... Agora não estou a perceber o que é que ele está a fazer, só estou a fazer um de cada vez. Bom, alguma coisa fiz de errado. Vou executar antes este BDX, ok? Que deve estar a fazer a mesma coisa, mas este funciona de certeza. Ok. Carreguei a base de dados. Está aqui qualquer coisa do... Há aqui qualquer coisa que não está correta, ok? Mas neste momento tenho a base de dados toda e por isso agora até posso fazer as perguntas que queria fazer à base de dados, ok? E quais são as perguntas que eu quero fazer à base de dados? Vamos fazer aqui uma ou duas só. Seleciono toda a informação guardada na tabela. Okay? Vamos criar uma função para cada uma delas. O que é obter toda a informação na tabela? Aqui vou ser um bocadinho mais rápido, ok? Por isso, vamos fazer outra vez a ligação. Selecionar tudo. Mandar executar. E o resultado é obtido com este fetch-all, como eu vos mostrei há bocado. O fetch-all recebe, a execução vai obter todos os registros e o fetch-all vai-nos mostrar todos os registros. Ok? Eu vou simplificar isto e vou executar esta instrução e esta instrução vai-nos dar os registros todos que aparecem na base de dados da chuva. Começa com este, 2AB, 1, 4,6, enfim, podem confirmar. Segunda função, segunda função, selecione todas as datas de início de recolha sem repetições. Bom, nós já fizemos isto, vou só repetir, ligamos, fazemos a ligação, por acaso eu devia fechar a base de dados, não estou a fechar. Selecionar as datas, mas pomos o distinct para não haver repetições. Executamos e, em princípio,
esta instrução vai nos dar todos os registros. Ok? Reparem que eu fiz distinct. Se eu não tivesse feito distinct, o que iria fazer era dar todas as datas de todos os recordes, ok? E por isso aparecem estas repetições todas, que não me interessam. Ok? Por isso o que nos foi pedido é todas as datas, e são essas as datas diferentes. Distinct. Terceiro, reparem como ela aparece, ok? Por isso nós estamos a escrever datas, todas as respostas são tuplos, e esses tuplos depois vão organizando os campos à medida que eles aparecem. Eu só tenho um campo, de maneira que só me aparece um campo. Okay? E tem sempre uma vírgula no fim. Isso é um defeito aqui, quando existe apenas uma data, ele mete uma vírgula no fim. Temos que preparar-nos para isso. Depois, seleciona as amostras recolhidas nesta data, cujo valor de pH foi superior ou igual a 5,5. Indicando para cada amostra o local e o ponto da amostragem, o valor de pH. Por isso, temos que selecionar o local, ponto da amostragem e o pH das amostras, e a condição é que a data foi 2009, a data tem que ser igual a esta, e o pH tem que ser maior ou igual a 5,5, pH 5, maior ou igual a 5,5, e ainda por cima quero que seja ordenado pelo valor de pH. Por isso tem order by pH. Okay? Isto é aquele comando parecido com aqueles que nós fizemos. Com este comando nós executamos e obtemos todos os resultados com o fetch all. Por isso, para não perder muito tempo, ok? Cá estão os vários locais, ponto e pH. Todos os pHs têm um valor superior a 5,5 e estão ordenados por pH, por 5,6, 5,6, 5,8, 5,8, 6,2. Se eu fizesse ordenado por menos pH, como há bocado, e se executasse isto outra vez, eu tinha ordenado por ordem decrescente. Começa nos pHs mais altos e vai até aos pHs mais baixos, porque a ordem, ele vai sempre executando esta instrução em valor crescente. Quanto mais negativo, menor é, por isso começa pelos mais negativos. Finalmente, o que é que queremos pôr? Quais foram os locais onde se obteve pelo menos um valor de pH superior a 5,5? Apresenta a identificação sem repetições. Também já sabemos como é que se faz isso. É selecionar os locais, agora com letra pequena, from amostras, onde o pH é maior que 5,5. Como não queremos repetições, pomos aqui o distinct. Executamos e obtemos os resultados. Por isso, neste caso será o 3D. E cá estão os resultados. Por isso, são os locais, sem repetições, onde aparecem, já agora, só para confirmar que os valores estão certos, 2AB, 1PP, 3GO, exato, estão certos. Por isso, são todos os locais, como eu vos disse, como nós só estamos a saber o local, cada resposta é um tuplo que só tem um elemento, e quando só tem um elemento, por uma razão qualquer, que não sei porque é que está implementado assim, aparece aqui uma vírgula no fim, por isso temos que ter cuidado, porque se eu pusesse dois elementos já não há problema, já aparece com um tuplo como deve ser. Depois o tratamento em Python temos que ter o cuidado de tirar esta vírgula, mas basicamente é o select to distinct, por isso respondemos à pergunta que é feita e ok, isto agora, como veem, há sempre assim uns problemazinhos aqui na construção destes comandos. Estou aqui a fazer um erro qualquer, que também não sei qual é que é, tenho que olhar melhor, porque é que ele não está a executar isto, mas a ideia é, quando se quer fazer, digamos, o carregar, o que temos que fazer é inserir e preparar, digamos, a linha de comando que depois executamos com o BD Execute. Ok?
Bom, vocês têm vão ter isto no vídeo, ok? Por isso, tentem fazer isto agora na aula prática, que vai ser, não é esta semana, é na próxima semana, ok? É a aula prática em que tentam fazer isto, digamos, por vocês. Dúvidas? Está tudo esclarecido? Bom. Vejam isto então hoje nas aulas práticas. Hoje não, na próxima semana nas aulas práticas, vejam como é que se não instalaram ainda o SQLite, por isso façam o download, façam como é que se diz, a descompressão e coloquem o SQLite exe na diretoria de comando. Okay? Essa é a parte, pelo menos no Windows acho que é isso que tem que fazer. Bom trabalho e a gente vê-se outra vez na sexta-feira. Ok? Obrigada, professor. Até sexta. Obrigada. Obrigado, professor. Até sexta-feira. Professor.